Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. A ponte já foi anunciada. Muito fala-se do túnel para ligar Santos a Guarujá, mas ainda não temos uma certeza daquilo que será implementado e dos impactos que isso também poderá gerar para o setor portuário. Esse é o tema do Porto 360 desta semana. E para isso, converso com o engenheiro Eduardo Lustosa. Edu, obrigado pela tua presença aqui. Prazer enorme te ter no Porto 360 novamente. Eu que agradeço. É um tema que é sempre fervilhante, né, na mídia, na nossa necessidade metropolitana, né? Então, claro. Agradeço o convite. Meu segundo convidado é o presidente da União de Vereadores da Baixada Santista, Roberto Andrade. Mas vou chamar de Betinho. Posso? Betinho, estou autorizado a usar o Betinho na nossa entrevista aqui? Obrigado pela tua presença. Maxwell, eu que agradeço a oportunidade de estar participando do teu programa. Sou testemunha da sua luta a favor do Porto, das questões portuárias, e esse assunto eu tenho certeza que vai elucidar e vai tirar dúvidas de quem vai estar nos acompanhando, a ligação seca Santos-Guarujá via túnel. Nós temos aqui um técnico e, evidentemente, o Betinho representando aí todas as câmaras de vereadores da nossa região para tratar desse tema que é muito importante para o setor portuário e para a mobilidade também na nossa região. Edu, quero começar por você. O governo do estado anunciou a ponte, né? A gente percebeu que houve, de alguma forma, um movimento principalmente do setor portuário, contrário à ponte, haja vista os problemas de interferência no canal do Porto de Santos. Tecnicamente, eu quero que você me explique, não só para mim, mas para a nossa audiência que nós temos também, qual é a diferença técnica em relação à ponte e ao túnel que também vem sendo proposto? O nosso grande foco, né, de luta, explicando para o governo do estado de São Paulo, é a questão da obstrução à livre navegação, né? Nós não temos como garantir que aquela ponte não vai obstaculizar o futuro. Hoje, já para a navegação hidroviária, nós temos obstáculos para chegar ao Largo da Pompeba, ao Largo dos Barreiros, chegar na prainha, no Portinho, lá em Praia Grande, nós chegarmos em Cubatão. E eu, particularmente, não tenho dúvidas que nós vamos depender desses ramais hidroviários para a expansão do porto. Então, a ponte hoje já nos atrapalha, e colocar um obstáculo que traz uma interrogação ao principal canal de navegação é temeroso. Então, esse é o motivo que hoje, nos principais portos do mundo, você vê ali já uma tendência firme de se implodir uma ponte que está obstaculizando para construir um moderno túnel, fazendo essa integração muito mais fácil do que uma ponte. No caso específico da ponte aqui da Ecovias, nós estamos falando de um obstáculo com 85 metros de altura, né, contra um túnel que vai descer 20 metros. Então, não se tem comparação em uma obra de arte com a outra, né? Eu posso dizer que a gente tem um limite em relação à evolução dos navios também, apesar de ser 85 metros, né? Mas eu sempre costumo dizer, há 20 anos atrás, nós não imaginávamos que nós teríamos um celular no bolso, né? Então, podemos imaginar que talvez daqui a 20 anos tenhamos navios maiores de 85 metros ou não. Esse é um grande problema. E o segundo problema que eu queria te perguntar também, já vou trazer o Betinho para essa nossa conversa aqui, porque eu quero olhar o ambiente político dessa condição e do cidadão também de um modo geral. Mas para concluir essa questão técnica, Edu, os pilares da ponte também não poderiam impedir ou de alguma maneira afetar a manobrabilidade dos navios no canal de navegação?
Sim, inicialmente o projeto ele nasceu com os pilares, né, com um vão de 200 metros. E foi criticado, a Ecovias abriu para um vão de 700 metros. Né? Evidentemente, quando você abre o vão, você aumenta significativamente o custo da obra. Né? Agora, a questão do calado aéreo, né, como nós temos citado, nós temos casos específicos, né, de cargas de projetos se nós pegarmos os 10 maiores projetos marítimos de transporte de carga especial, 30% deles não passariam embaixo da ponte. Uau, 30%? 30%. Das plataformas de petróleo também em operação no mundo, 30% delas também não passariam sob essa ponte. Né? Então, essas interrogações já deveriam ser suficientes, né, para encerrar a discussão. Não se obstaculiza um canal de navegação como o nosso. Esse é o ponto que nós insistimos muito, né? Principalmente do maior porto da América Latina. Betinho, deixa eu te chamar para essa conversa para que a gente faça uma avaliação política desse cenário, né? A gente percebe que o governo do estado fez uma proposta através da Ecovias, sim, de uma ligação seca entre Santos e Guarujá. Por outro lado, hoje a gente percebe um movimento do governo federal olhando para a ligação seca através do túnel, sim, né? Vivemos num país completamente polarizado, né? De um lado e de outro, a gente sabe bem disso, mas no final de tudo a população clama muito por essa ligação seca entre Santos e Guarujá, tanto para contribuir com o setor portuário quanto a questão da mobilidade, né? Eu sim, acho impraticável alguém que mora em Santos, por exemplo, vá trabalhar num terminal como a Deep World ou outros terminais e tenha que fazer uma volta gigante para poder chegar num local como aquele. Então isso contribui também para a mobilidade dos trabalhadores portuários. Qual é a posição da União de Vereadores da Baixada Santista em relação à ligação seca, né? Santos e Guarujá? Ponte ou túnel? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta, politicamente, por que não existe um entendimento para que definitivamente a gente resolva esse problema na nossa região, uma vez que essa questão da mobilidade pro cidadão, né, é muito importante, Betinho? Para o cidadão que é o mais importante. Eu sei que essa questão da ligação seca ela é vital para a expansão do porto, eu tenho consciência disso, mas a gente não pode ignorar que o cidadão é o que mais sofre nessa questão da travessia Santos-Guarujá. Claro. E vice-versa. Você imaginar que você fica ali na balsa acima de 40 minutos, e a gente não pode ignorar quando você tem uma mudança de tempo, nevoeiro, chuva forte, você tem a paralisação ali da travessia, e você tem o próprio tráfego, né, que nós temos dos navios no canal de navegação. Justamente. Indiscutível. Então, quer dizer, o cidadão, ele é impactado diretamente por essa questão. E o cidadão, ele é metropolitano, Maxwell, e quem nos acompanha. Eu digo isso porque eu não resido nem em Santos, nem em Guarujá. Eu resido em Praia Grande, exerço a vereança em Praia Grande. E Praia Grande, você tem em torno de 60 mil pessoas que saem diretamente da nossa cidade para suas atividades. Trabalho, estudo. Eu costumo citar o exemplo da minha esposa. E boa parcela disso relacionada ao setor portuário. Não, então, eu gosto de citar o exemplo da minha esposa, Maxwell, e quem nos acompanha. Minha esposa, na época, anos atrás, trabalhava no antigo terminal da Mesquita, na Cônigo Domênico Rangoni. Qual era a realidade da minha esposa na época? Acordar às 5h30 da manhã, sair de Praia Grande, ir para o Guarujá, trabalhar o dia inteiro, sair do Guarujá, vinha para Santos para concluir a sua faculdade. Uau. E voltava para Praia Grande perto da meia-noite. Essa é a realidade. Do cidadão metropolitano. Essa é a realidade de milhares de pessoas. Agora, quando a gente imagina que há a possibilidade de você ter uma ligação seca e que você vai fazer essa travessia em 5 minutos, que é a proposta da ligação seca via túnel imerso, a classe política precisa se unir em torno disso. Esse está sendo o propósito da União dos Vereadores. Fomentar esse debate, um debate sadio, porque eu também dou como exemplo a mim mesmo. Até então, a ligação seca para mim independia se ia ser por ponte ou túnel. O que nós queríamos é que tivesse a ligação. Quando você
participa de um debate, e eu tive essa oportunidade de participar, e passa a ter um entendimento técnico, a viabilidade técnica, você só chega a uma conclusão, é via túnel, porque você facilita a mobilidade e os vários modais, porque você vai ter a possibilidade de ter lá a ligação por veículos, pedestre, ciclistas, skatistas e a possibilidade da gente ligar o VLT aqui de Santos para o Guarujá. E quiçá o VLT adentrando o Guarujá por túnel, você ir até o terminal ali do aeroporto. Olha que projeto fantástico. Então, a classe política precisa estar unido e a gente tem feito esse trabalho perante todas as câmaras. Lógico que era fundamental o posicionamento da Câmara de Santos e da Câmara do Guarujá. Era a pergunta que eu ia te fazer. Como é que está o posicionamento das câmaras, né? Aqui em Santos, São Vicente, evidentemente a Praia Grande, Guarujá, outras câmaras também, já uma vez que você está falando pela Baixada Santista, né? Pela união das câmaras vereadores. Aí, dos vereadores da Baixada Santista. Como é que está a relação disso, né? Ou propriamente essa agenda, essa pauta da ligação seca dentro dessas câmaras? Ela está muito propositiva porque a gente fez a lição de casa de você primeiro desmistificar algumas questões. E como é que nós fizemos isso? Indo em loco. Foi uma comissão de vereadores no Porto e tiveram a oportunidade de tirar todas as dúvidas técnicas e o Lustosa foi fundamental nisso, porque ele foi dirimindo ponto a ponto do porquê que o túnel é a melhor opção. E isso foi conquistando os vereadores, porque eles passaram a ter uma compreensão da ligação região. O vereador ele precisa ter essa compreensão e cada vereador está tendo a compreensão que a região ela precisa estar interligada. E hoje a gente tem essa dificuldade da ligação Santos-Guarujá, justamente por causa dessa dificuldade da ligação seca. Sem dúvida. Então, o vereador, por exemplo, que está lá no extremo sul de Peruíbe, veja só, o trabalho está sendo tão interessante que os vereadores de Peruíbe, Itaém, Mongaguá, compreendem, porque nós estamos tratando de mobilidade urbana. Não é apenas ligar duas cidades, é você ligar a região. Claro. E o cidadão de Peruíbe, o cidadão de Itaém, o cidadão de Mongaguá, o cidadão de Praia Grande, como eu dei o exemplo, no caso eu dei o exemplo da minha esposa, como há milhares de outros, dependem de serviços e dependem de situações que estão em Santos, que estão no Guarujá, até porque a gente sabe que a concentração de trabalho está ainda na área central. A gente tem que buscar essa descentralização, e essa é uma outra pauta, e uma é outro boa assunto. parcela das empresas presta serviço para o setor portuário também. Justamente. E as pessoas são empregadas nestas empresas. Tanto é que eu fiz questão, quando tive em conversas com empresários do Porto, para eles mostrarem para os vereadores da região o quanto que cada terminal tem de pessoas que trabalham, que moram nessas cidades, para que o vereador compreenda que ele apoiando o projeto, ele não está apoiando um projeto que apenas serve a Santos e a Guarujá. Não, serve ao seu cidadão que mora na sua cidade, mas que trabalha aqui na região portuária. Sem dúvida. Então, essa visão e esse entendimento, Marcos, quem nos acompanha, está sendo muito gratificante, porque nós estamos na busca das moções de apoio nas 9 câmaras. E nós já avançamos com relação a isso na Câmara aqui de Santos, na Câmara do Guarujá, Câmara de Bertioga, Câmara de Mongaguá, né? Então Santos, Guarujá, Bertioga, Mongaguá, a vias de ser aprovado na Câmara de Itaém, Câmara de São Vicente, Cubatão e finalizando na Câmara de Praia Grande, na qual sou um dos vereadores. Então nós vamos ter essas 9 moções de apoio, mostrando que a região está unida nesse propósito, ou seja, o Poder Legislativo Municipal, que representa a comunidade, que representa os seus cidadãos, está convicto de que a ligação seca a Santos-Guarujá, a opção é via túnel imerso. Lustosa, deixa eu te trazer para essa conversa técnica, né? Porque o Betinho fez uma colocação que me despertou uma curiosidade. Talvez muita gente que está assistindo também fique curioso nesse sentido. O túnel, ele vai abrigar o ciclista, ele vai abrigar o veículo, ele vai abrigar a motocicleta, ele vai abrigar o VLT.
e a ponte não, é isso? Tecnicamente falando, sim. porque as pessoas falam da ligação seca, né? E necessariamente até às vezes não entendem aonde vai ficar essa ligação seca. A ponte proposta, ela ficaria ali na ponta da praia? Eu queria que você me explicasse isso para que a gente pudesse elucidar tecnicamente essa condição. É importante isso, mesmo dentro da comunidade portuária, ainda às vezes eu encontro amigos, mas ele faz essa pergunta, né? Então ela é muito pertinente porque hoje o projeto sofreu uma alteração, né, pela autoridade portuária muito importante. No projeto anterior da Dersa, ela fazia uma desapropriação de moradores ali naquela região do Macuco. Hoje nós temos as alças na margem direita, em Santos, sentido norte e sul da perimetral portuária, e uma alça que vai atender o VLT pela Senador Dantas. Zero desapropriações, né? Isso para o túnel. Isso para o túnel. Tá. E no Guarujá ela está saindo também em área pública do porto, na margem esquerda, nessa faixa de domínio da usina de Itatinga, que vai, como o Betinho disse, passa na porta do aeroporto metropolitano. Passa pela Praça 14 Bis, Tiago Ferreira ali, que é praticamente o centro comercial do Guarujá. Então, um local sensacional. Na chegada ao Guarujá, uma alça sai para fazer conexão da perimetral da margem direita com a margem esquerda. Porque no Guarujá também, na conversa que nós tivemos na Câmara, ficou claro que eles não querem o caminhão chegando no centro do Guarujá, ali no centro comercial de Vicente de Carvalho. Claro. Então, o local é um sonho, né? E o VLT podendo chegar na Puglisi. Ou seja, o cidadão sai lá de São Vicente, atravessa Santos e chega no Guarujá. É um ramal ferroviário significativo, com modal de transporte de massa. Então é muito importante para o cidadão metropolitano. Por isso que o Betinho também sente todo esse carinho de municípios que não estão dentro da nossa bacia aqui do porto, né? Do nosso estuário. Pela facilidade aí, pela questão de acesso mesmo, né? Da forma como você explicou, esse seria o trajeto do túnel, né? Me parece um trajeto bastante tranquilo, até propriamente para a questão da mobilidade. A ponte, ela ficaria na mesma localidade? Não. Essa é a proposta? Não, aí completando a resposta, né? A ponte ela está saindo da Anchieta, passando ali no Cais do Sabuó, ponto 1, e margeando, contornando, tangenciando a ilha do Barnabé e seguindo para o Guarujá, saindo lá na região do pedágio. Então, esse é o traçado da ponte. Próxima entrada da Rio Santos. Então, se eu moro, né, eu vou dar um exemplo, aqui no Canal 6, em Santos, né, e quero ir ao Guarujá, eu teria que pegar o meu carro, ir até a saída de Santos e até Anchieta, próximo a Cubatão ali, atravessar, né, para que eu possa sair lá do outro lado do Guarujá, próximo da Rio Santos, para que eu venha no bairro da Santa Rosa, por exemplo, né? Sim, então, eu acho que seria um trajeto de aproximadamente 1 hora, se não me falha a memória, saindo do Canal 6 até ao bairro da Santa Rosa, no Guarujá. Impressionante, Lustosa. Mas eu quero trazer mais um tema, porque eu acho isso muito importante também, né? Não só a balsa, mas eu olho muito para o negócio, olho muito para a questão do investimento, né? O governo do estado, ele propôs, através de uma entidade privada, né, uma proposta concreta de viabilidade da ponte. Como é que fica o túnel, né? Eu vejo muita gente apoiando o túnel, né? Mas como é que ficaria o investimento do túnel? Da onde sairia o dinheiro? Do governo federal ou de alguma outra forma? Como é que está sendo isso tratado para que a gente possa acreditar mesmo no projeto da ligação seca? Bom, essa modelagem financeira, ela também tem uma definição. O governo federal, ele já decidiu que vai incorporar o túnel no projeto de privatização da autoridade portuária ou do gestor portuário.
Então essa é uma já decisão. Se contar aí com o STS 10 e mais, você fala numa receita aí de 21 bilhões de reais e essas receitas estão ficando na região e o governo federal absorveria esse investimento dentro do complexo portuário. Então essa modelagem ela está definida, né, não está oficializada, mas ela já está aí sendo estudada, sendo de estudada. alguma forma. E existe ainda uma possibilidade de PPP, né, que também está sendo estudado. O governo não veio oficialmente trazendo essa condição. E nós estamos agendado, né, o voo de túnel, dia 29 agora de setembro. Voo de túnel é um movimento que é feito favorável a essa ligação seca? Materializando todas essas informações, né, para a comunidade civil portuária. Então, dia 29 nós iríamos a Brasília junto com o VEBS, numa audiência lá com o Piloni. Nós estaríamos levando essas carta-moção de todos os municípios metropolitanos e todos os apoiadores, né, e mais ainda aí hoje nós estamos com 12 mil assinaturas numa petição que nós estamos vindo trabalhando, né, com um sucesso bastante importante e crescente, né, tanto de apoiadores de empresas independentes, iniciativa privada. Aí nós estamos com o CIESP, estamos com as universidades de um modo geral, empresas portuárias. Eu estou trabalhando particularmente agora com os despachantes e agentes marítimos, que durante o dia atravessa 5 vezes para lá, 5 para cá. O despachante é um sofredor que vai num terminal, vai para um outro terminal e vai e volta, vai e volta. Se você me permitir, então nós judiamos o trabalhador portuário. Que me incomoda bastante, até porque eu costumo dizer, né, que o Porto de Santos ele tem duas margens, né? Ele tem a margem do lado esquerdo e a margem do lado direito. A margem do lado esquerdo, que é o Guarujá, como a gente o conhece, e a margem direito, que é aqui o lado de Santos. E, evidentemente, essa circulação ela é extremamente importante para o desenvolvimento até do Porto de Santos. Betinho, politicamente falando, né, eu sei que você tem uma experiência muito grande por esse lado, mas me preocupa um pouco quando a gente fala que nós vamos colocar o túnel dentro da concessão da desestatização do Porto de Santos. Por que eu digo que me preocupa? Porque nós temos um ambiente hoje totalmente polarizado no nosso país, né? Então, nós não podemos acreditar fielmente que essa concessão ou a desestatização ela vai ocorrer 100%. Não existe uma garantia dada de 100%. E aí vai minha pergunta. A gente tem o ambiente político para desestatizar o Porto de Santos no ano que vem, na tua percepção, e resolver definitivamente essa questão da ligação seca entre Santos e Guarujá através do túnel? Na minha opinião, esse é o momento ideal para se resolver isso. Ou é agora, ou infelizmente não sei quando será. Eu digo isso porque nós estamos num ano decisivo para questões políticas. Todo ano para ano de eleição, então a gente tem que analisar que 2022 teremos um ambiente eleitoral efervescente. E me preocupa, eu tenho que ser sincero, que num ambiente eleitoral, como tudo indica que será 2022, isso acabe contaminando uma decisão tão importante que é a questão da desestatização do Porto de Santos. Agora, independente disso, eu acredito que a sociedade civil ela precisa estar unida nesse propósito da ligação seca Santos-Guarujá, principalmente na decisão do túnel. Sem dúvida. Tanto é que é esse o nosso propósito, dia 29, é marcarmos posição que a região, representada pelas câmaras municipais, a gente não pode falar pelas prefeituras, mas a gente pode falar pelas câmaras, tanto é que é esse o objetivo das moções, ou seja, os poderes legislativos dos 9 municípios, mostrando ao governo federal que, como região, nós entendemos que esse assunto, ligação seca Santos-Guarujá, tem que ser resolvido através da ligação seca túnel imerso. Essa é a posição da comunidade local, essa é a posição das câmaras, essa é a posição da política local. Sem dúvida.
E a partir daí eu acredito que isso vai dar um peso. Eu estou muito confiante, Maxwell, e quem nos assiste, eu estou muito confiante porque há anos, como você bem disse, eu vivo o ambiente político local e eu não testemunhava uma movimentação, uma unidade em torno de um assunto. Nós A temos... gente pode dizer que existe uma convergência pela ligação seca através do túnel, politicamente falando, aqui na nossa região? Ou seja, todos favoráveis para que essa ligação ocorra? Essa convergência ela está acontecendo pelo seguinte, está se compreendendo que o desenvolvimento do porto ele é essencial para a economia da região. Ele é essencial. Em qualquer lugar do mundo, o porto, a região, o entorno do porto vive em função. Isso você sabe muito melhor do que eu. Não tenho dúvida disso. Você conhece o mundo portuário aí fora. E a nossa região, Cubatão, como é que a gente conseguiu mostrar para Cubatão a importância? O porto vai se desenvolver para a área para o lado do Cubatão. É a próxima pauta, né? Eu falo sempre isso. A próxima O pauta porto do ali porto, de da depois da Usiminas, ligação seca é Porto Indústria, né? Então, A gente tem que atrair a indústria para próximo do o porto. porto ali da Usiminas, aquele porto tem um potencial enorme ali. Enorme. Então a gente não pode ignorar o desenvolvimento para lá. São Vicente é uma cidade retroportuária. A gente tem mostrado isso para os colegas. Muito importante, né? Muito Sim. importante. A gente tem mostrado isso para os colegas de São Vicente. Praia Grande tem uma característica de logística que está interligada ao porto. A gente tem um grande projeto que está a vias também de acontecer, que é o Andaraguá. Andaraguá, um projeto Andaraguá fantástico é um logístico. projeto fantástico que Fica vai aqui meu interligar. abraço até para o André Orsini. O André Orsini é um batalhador, é um herói, lutador, pô. é um herói. É um herói. E eu digo isso não é porque o Andaraguá está em Praia Grande, o projeto, né, está em Praia Grande. É um projeto nacional, porque você vai estar interligando ali os vários modais, o modal rodoviário, o modal aéreo através do Andaraguá, o modal ferroviário, porque você tem a linha férrea passando atrás da área. Sim. Do Andaraguá. E o hidroviário hidroviário. O também, hidroviário, existe e uma nós estamos a poucos quilômetros aqui do Porto de Santos. Sim. Então, quer dizer, esse entendimento metropolitano gradativamente está tendo a compreensão da importância. Por isso que a gente tem que estar unidos nisso. A região da Baixada Santista, ela não pode mais perder. Quando eu digo perder, ao longo dos anos nós perdemos oportunidades. Recentemente nós perdemos uma questão da operação offshore no aeroporto de Itaém. Eu digo porque eu participei diretamente de um movimento para que o aeroporto de Itaém tenha a sua importância regional. Os aeroportos, eu sei que não é o tema, mas só para fechar contextualizar, o assunto, né? Contextualizar, os aeroportos eles não são conflitantes. O aeroporto do Guarujá ele tem a sua importância. O Andaraguá tem a sua importância e o de Itaém tem a sua importância, eles se complementam. Então a gente precisa ter essa compreensão regional. Betinho, se você me permite, eu costumo sempre dizer isso, né? Eu tive a oportunidade de pousar em Miami, né? E dirigindo até Orlando, eu fiquei impressionado, né? Nesse trajeto, a quantidade de aeroportos que existem, né? Você tem, a cada cidade que você passa tem um aeroporto, né? E eu acho que a gente tem que balizar, principalmente o negócio, pela competitividade. O mercado se regula. Eu acho que a gente não tem que ter mais essa preocupação. O porto tem velocidade para crescer. E a gente precisa fazer com que os negócios cresçam na mesma velocidade que o setor portuário deseja crescer. Assim a gente fomenta o emprego e, principalmente, desenvolve a nossa economia regional. Felizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Deixa eu agradecer meu amigo Edu. Edu, sempre bom, sempre gostoso de ter aqui no Porto 360, porque você traz informações de qualidade, principalmente com bases técnicas para que a gente possa levar para essa audiência enorme que a gente tem. Muito obrigado, Edu. Eu que agradeço, é uma alegria, satisfação estar aqui partilhando com o Betinho também, se tornou um parceiro, né? Então, sempre à disposição. Nós temos que voltar a falar desse processo de industrialização no eixo hidroviário, que é fomento também para esse trabalho todo. Sem o túnel nós não chegamos lá, né? Então, muito obrigado, Maxwell. Fico muito contente de estar aqui com vocês. Betinho, quero te parabenizar primeiro pela tua percepção, né? Vou colocar desta forma, com uma visão de contextualizar realmente essa necessidade da locomoção do cidadão dentro da região metropolitana. Acho que isso é fundamental, a gente precisa resolver isso definitivamente, e principalmente essa tua visão com foco no negócio, né? Eu sempre costumo dizer que é o negócio que vai construir
o desenvolvimento. E a gente precisa proteger o negócio, a gente não pode demonizar o lucro. Eu acho que é essa visão que o político, na verdade, que constrói políticas econômicas, públicas, para a nossa região, para a nossa cidade, para o nosso país, precisa ter. Isso você tem de sobra. Muito obrigado. Obrigado, Marco Céu, pela oportunidade. Parabenizar você, o teu programa, a tua audiência. O Porto ele é fundamental para a nossa região. Nossa região ela é importante para o país. E nós temos que estar unidos para vencer, atravessar essas adversidades a favor do cidadão metropolitano. Praticamente 2 milhões de pessoas moram nessa região. E a gente precisa avançar, melhorar, progredir. A mobilidade é um tema importantíssimo. Se a gente parar para pensar friamente, a gente tem tudo para ligar de Bertioga a Peruíbe. Nós temos praticamente um rodoanel regional. Sem dúvida. E colocando essa obra de arte do túnel imerso, a gente não tenho dúvida disso, que a gente vai avançar muito. O túnel pode se tornar também um ponto turístico, por exemplo. Ou seja, a gente só tem avanços. E eu estou muito confiante e fazendo a minha parte através da União dos Vereadores para a gente superar essa etapa a favor da nossa região. Tá aí, como eu sempre digo, né, o Porto 360 aqui, a gente movimenta muito mais que informação. Mas a gente, como cidadão, também precisa se movimentar, também precisa comprar estas pautas que são importantes para a nossa região, como a ligação seca entre Santos e Guarujá. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional.